Dia, meus amores. Então, hoje é quarta-feira, temos aula de história e logo mais aula de música com tia Fátima. Vamos iniciar nossa aula de história? Bom dia, né? Então vamos lá. Vocês vão pegar o livro de história na página 217. O assunto de hoje é o quê? É a resistência africana à escravidão, certo? Então, a liberdade é algo que todos devem ter e todo o povo deve lutar por ela. É por isso que os negros escravizados sempre se rebelaram contra seus senhores, pois também nunca aceitaram a escravidão. Então, esse regime não deve ser imposto a ninguém, nem nos dias de hoje, nem no passado. Sabemos que em todos os locais onde os escravos trabalharam, aconteceram revoltas, rebeliões, lutas e fugas. Em alguns locais, os escravos fugitivos se organizavam em quilombos. O quilombo era o local de refúgio que geralmente ficava localizado em florestas. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos, como o Quilombo dos Palmares, entre Alagoas e Pernambuco. No entanto, muitos negros foram capturados pelos capitães do mato, que eram homens que iam atrás dos fugitivos para capturá-los e devolvê-los aos senhores em troca de dinheiro. Sabe-se que havia quilombos desde o ano de 1630 até a época da abolição, que foi em 1888. Ou seja, desde o começo da implantação da escravidão no Brasil, os escravos sempre resistiram. Então, saber que existia um quilombo já fazia os outros escravos sonharem com uma vida de liberdade e estimulava novas fugas, o que era uma ameaça à colonização e à exploração do Brasil. Por isso, os quilombos sempre foram perseguidos pelos donos de escravos, que tentavam destruí-los e recuperar os fugitivos, certo? A vida lá nos quilombos não era fácil, mas era melhor que a escravidão. Eles viviam da agricultura, recebiam apoio dos escravos que não conseguiam fugir e dos comerciantes que vendiam utensílios para a própria sobrevivência. Ainda hoje há comunidades formadas por descendentes de africanos, especialmente nos locais onde haviam quilombos. Nessas comunidades, chamadas de quilombolas, mantêm-se as tradições, a organização social e a vivência baseada na resistência à escravidão. Quilombolas também são os descendentes de africanos escravizados que permanecem nas terras para manter suas tradições culturais, de subsistência e religiosas ao longo dos séculos. Então, em 1988, a Constituição brasileira consagrou às pessoas que vivem nas comunidades de quilombos o direito à propriedade de suas terras. Porém, até hoje, os quilombolas lutam para fazer valer esse direito, e não tem sido fácil, certo? Observe alguns estados onde existem comunidades quilombolas no Brasil. Na região sul, a gente tem no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. Na região norte, a gente tem no Pará, no Tocantins, Amapá, Rondônia e Amazonas. Na região sudeste, a gente tem em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Na região centro-oeste, a gente tem no Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. E na região nordeste, a gente tem Maranhão, Bahia, Piauí, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e na Paraíba, certo? Então, falando nos quilombos, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Quilombo dos Palmares. Ele foi o mais famoso dos quilombos e foi chamado de Quilombo dos Palmares. Ele se localizava entre Pernambuco e Alagoas. Ele foi assim chamado porque no local onde eles estavam havia muitas palmeiras. Esse quilombo ele era chefiado por Zumbi. O nome Zumbi não era o nome de batismo desse líder. Seu nome real era Francisco. Zumbi era um título dado aos líderes dos quilombos. A liberdade de Francisco foi tão marcante que seu título acabou mesclando a sua figura. Então, houve 25 expedições que tentaram destruir o Quilombo dos Palmares, mas não tiveram sucesso.
Diante de tal resistência, o governo de Pernambuco ele contratou o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir o quilombo, porque sua força era temida. Zumbi ainda tentou resistir com alguns de seus homens, mas foi traído e preso. Sua cabeça foi cortada, presa a um poste e exposta em uma praça do Recife, para que servisse como exemplo para os demais escravos. O primeiro ataque de Domingos Jorge Velho, bandeirante paulista, que foi contratado para atacar o quilombo, fracassou. Mas depois que recebeu um reforço de quase 3.000 homens, ele conseguiu entrar e massacrar os habitantes do quilombo do Palmares, que se rendeu em 6 de fevereiro de 1694, certo? O assunto da aula de hoje é só esse, mas vamos fazer um pequeno exercíciozinho para a gente ver se a gente entendeu um pouquinho sobre a resistência dos africanos, certo? Então vamos lá. Construindo a história. Observe a imagem e vamos começar a responder. O que na imagem está representando? Se vocês observarem essa imagem aí, ela representa os negros que fugiam e que estão sendo perseguidos, ou seja, os negros que fugiram e eles estão sendo perseguidos, certo? Aí quem perseguia os negros fugitivos? Quem perseguia eles era o Capitão do Mato, que ele era um homem que seguia os negros para pegar e devolver aos senhores em troca de dinheiro, certo? Letra C. Os que conseguiam fugir criavam comunidades localizadas nas florestas. Como eram conhecidos esses locais? Ou seja, eram chamados de quilombos, certo? Segunda questão, responda. Qual foi o mais famoso dos quilombos situado entre os estados de Pernambuco e Alagoas? Foi quem? O Quilombo dos Palmares. Quem foi o grande líder do Quilombo dos Palmares? Foi Zumbi dos Palmares. E quem foi contratado pelo governo de Pernambuco para destruir o Quilombo dos Palmares, lembram? Foi o bandeirante Domingos Jorge Velho, certo? Próxima questão tem aí, ó. Complete o texto com as palavras do triângulo. E as palavras é Zumbi, ex-escravos, Palmeiras e Recife, certo? Aí vamos lá. O Quilombo dos Palmares foi conhecido assim porque no local havia muitas o quê? Palmeiras, né? Um de seus líderes foi quem? O Zumbi. Sua população era formada principalmente de quem? De ex-escravos. Zumbi, ele foi traído, preso e morto, e sua cabeça foi exposta em uma praça de onde? De Recife. Então, as palavras é Palmeiras, Zumbi, ex-escravos e Recife, certo? Aí tem aí, ó, próxima questão. Complete as lacunas a seguir de maneira que o texto ganhe sentido. Aí tem aí, ó, os quilombos viviam da agricultura, recebiam apoio dos escravos que não conseguiam fugir e dos seus comerciantes, que vendiam utensílios para a própria sobrevivência. Ainda hoje, há comunidades formadas por descendentes de africanos, especialmente nos locais onde havia quilombos. Nessas comunidades chamadas de quilombolas, mantém-se as tradições, a organização social e a vivência baseada na resistência à escravidão. Então, as palavras de substituição foi agricultura, escravos, comerciantes, comunidades, africanos, quilombos, quilombolas e escravidão, certo? Quinta questão. Qual era a grande ameaça que os quilombos faziam para o projeto colonial português? Então, a grande ameaça dos colonos era o quê? Dos quilombos era que a colonização e a exploração era com relação à colonização e à exploração, porque ele fazia o quê? Ele estimulava a fuga dos escravos, que sonhavam em liberdade. Então, aí atrapalhava nessa questão, certo? Próxima questão. Leia o texto e depois responda o que se pede. Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro no Brasil e é dedicado à reflexão sobre a inclusão dos negros na sociedade brasileira. A data foi escolhida por marcar o dia da morte de Zumbi dos Palmares, em 1694.
Algumas entidades, como o Movimento Negro, organizam palestras e eventos educativos nesse dia, que têm como objetivo evitar a inferiorização dos negros na sociedade. Então vamos lá, letra A. Em que data é comemorado o Dia da Consciência Negra? Aí, na primeira linha tem dizendo aí, ó, 20 de novembro, certo? Aí, letra B. Por que foi escolhida essa data? Essa data, ó, na terceira linha tem dizendo aí, ó, foi escolhida porque marca o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Letra C. Qual foi o objetivo de se comemorar essa data? A gente tem aí o objetivo na segunda linha, que foi o quê? A reflexão sobre a inclusão do negro na sociedade, evitando sua inferiorização, certo? E letra D, dê a sua opinião sobre a importância dessa data. Ou seja, aí vocês vão falar na letra D com as palavras de vocês por que a data do Dia da Consciência Negra é importante para vocês, certo? Vamos prosseguir? Questão de número 7. Responda as duas maiores causas que levaram os donos de escravos a perseguir os quilombos. Primeiro, era o quê? Recuperar os escravos fugidos. E o segundo era o quê? Destruir os quilombos, certo? Questão de número 8. Temos aí, ó. O Quilombo dos Palmares ficou conhecido como o maior refúgio de escravos no período da escravidão. Sua localização ficava entre entre dois estados do Nordeste. Observe o mapa e circule esses dois estados. Lembrem que é quem? Os estados é Alagoas e Pernambuco. Então, vocês vão circular Alagoas e circular Pernambuco, certo? Então, prosseguindo, vamos para a questão de número 9. Na questão de número 9, a gente tem aí, ó. De acordo com o que você estudou da vida dos negros no Brasil, em sua opinião, eles têm os mesmos direitos dos brancos? Então, aí vocês vão escrever com as palavras de vocês. E aí, o que é que vocês acham? Eles têm ou não os mesmos direitos que os brancos? Se sim, por quê? Se não, por quê? Certo? Questão de número 10. Explique o porquê de os principais quilombos serem situados na atual região Nordeste. Então, se vocês perceberem, os principais portos do Nordeste, os principais portos estão no Nordeste, que era por onde os negros eram trazidos. Por isso que aqui tinha a maior quantidade de quilombos, certo? Os principais quilombos, porque a maioria dos negros já desaportavam aqui, certo? Questão de número 11. Demonstre a sua aprendizagem escrevendo V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos. Verdade. Um deles foi quem? O Quilombo dos Palmares. Próximo. O Quilombo dos Palmares, entre Alagoas e Pernambuco, foi um dos maiores e mais famosos. Verdadeiro. Os quilombos se formaram na época da abolição. Falso, né? Desde a época que vieram. Lembra que a gente viu lá no texto? Desde a época que começou a escravidão no Brasil, que os quilombos já existiam, já começavam a se formar. Então, é falso. Próximo. Ó. Os africanos só resistiram à escravidão na época próxima à abolição. Falso também. Já tinha resistência desde quando eles começaram a vir. E por último, a gente tem, ó, os escravos lutaram desde o começo da implantação da escravidão no Brasil. Verdade, né? Então, vai ficar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, certo? Próxima questão, temos aí, ó. Herdamos muitas coisas do povo africano, como o espírito de luta e libertação. Nos dias atuais, como os afrodescendentes lutam para manter a sua libertação? Então, uma sugestão de resposta é a seguinte. Olha. Atualmente, existem muitos movimentos culturais e religiosos em que os afrodescendentes têm imposto e ratificado a sua identidade negra. Tem adquirido espaço no Congresso Nacional e isso tem possibilitado novas leis surgirem para garantir os direitos que lhes são devidos na história do país, como o direito à educação e ao emprego digno, certo?
Questão de número 13, a gente tem aí, ó. A vida nos quilombos não era fácil, mas não era melhor que a escravidão. Você concorda com essa frase? Se vocês concordarem, aí vocês vão dizer sim e por quê. Se não, vocês vão dizer não e por quê. Vão ter que justificar, dizer por que também não concorda, certo? Então, nossa aula, a gente para por aqui. Tem uma atividade proposta aí no Classroom, vocês façam, como também está lá na agenda, façam. Qualquer dúvida é só perguntar, certo? Super beijo.